Professor Álvaro Jorge, vamos começar com esse perfil conciliador do Fachin, né? Por que a gente espera tudo isso dele? Quais as ações do ministro que levaram a essa expectativa? Luiz, acho que mais do que conciliador, né, o Fachin é um ministro discreto. É um ministro que é difícil de você ler e antecipar justamente, quer dizer, o que ele pensa, porque ele fala pouco. Se você quiser entender melhor o ministro Fachin, você tem que ir nos autos dos processos. Ao contrário de outros ministros da Corte, ele está muito pouco na mídia, dando muito pouca entrevista, de modo que as pistas que a gente tem sobre a personalidade do Fachin, quer dizer, além de vê-lo falando, né, de vê-lo se dirigindo à corte, é o que ele escreve nos autos do processo. Então, é um ministro que ele fala muito mais pelo que ele deixa de falar, né? Acho que o Joaquim Falcão esteve aqui na semana passada e ele falou um pouco, ele deu um pouco dessa pista de talvez como a liderança do Fachin vai ser exercida através do exemplo, muito mais do exemplo do que propriamente da conciliação ou coisa parecida, porque ele tem um desafio enorme buscando aumentar a colegialidade do tribunal com ministros que são verbais, né, como o ministro Gilmar Mendes, o próprio ministro Alexandre, que são pessoas que falam, dão entrevistas contrário do estilo do ministro Fachin. Na presidência da ministra Rosa Weber, que também tinha um estilo mais discreto, eu acho que a gente também enxergava no tribunal um pouco mais de contenção nessas manifestações públicas, deixando um pouco mais para a presidência o papel de falar em nome da corte. Essa expressão de aumentar a colegialidade está em várias matérias sobre a mudança na presidência, mas pode ser que nem todo mundo saiba. Pode explicar o que é? Claro. O Supremo é um tribunal, né, de 11 ministros, né? E a Constituição atribuiu esse papel aos 11. Evidentemente, por conta de competências como a competência criminal, de julgar os casos como o de 8 de janeiro e tentativa de golpe e tal, acaba que você tem um papel individual do relator muito destacado, né, do ministro dando liminares, dando determinadas medidas coercitivas ou coisa parecida. Mas a pergunta que a Constituição trouxe a quem cabe decidir sobre se alguma matéria é ou não constitucional, está ou não de acordo com a Constituição? Não é um ministro, não é a liminar do ministro, é a corte. Então, a colegialidade é a tentativa, já desde da ministra Rosa Weber lá, de fazer com que a corte atue como corte, quer dizer, o posicionamento não seja do ministro A, B, C ou D, mas seja da decisão do colegiado. Por isso, quando o ministro, por exemplo, toma uma decisão, ele submete logo para a corte para que os colegas, né, acabem concordando ou discordando daquela decisão. Esse é o conteúdo aí da colegialidade. Eu acho tão esquisito esse negócio de ministro do Supremo que não dá entrevista, não faz festa, não toma um porre, não faz discursos, não promove grandes encontros fora do país, em geral em lugares muito bacanas que todo mundo quer visitar. Eu acho muito esquisito. Eu acho que o Fachin deve ter algum tipo de desvio ético ou qualquer coisa do tipo. Essa é a minha impressão, é a minha opinião. Tipo, padrão monarca de opinião, mas Cristian, a gente não está habituado a ministro da Suprema Corte se portando como ministro da Suprema Corte, né? Você acha que muda muito? Você acha que tem uma transformação real ou é mais do mesmo? Porque, no fim das contas, cada um dos 11 meio que faz o que quer, né? Eu estava aqui pensando enquanto o Álvaro falava, eu fico lembrando de quando eu trabalhava no tribunal, qual é a função desses presidentes de Câmara, né, presidente de tribunal, porque essas presidências, de um modo geral, quando a gente olha a autonomia que os desembargadores, juízes, ministros, eles têm, na verdade, cada um deles
é um fim em si mesmo, são eles que julgam, né? Agora, quando você tem essa colegialidade, né? Quando você funciona em Câmara, quando você funciona em pleno, a maior parte do tempo, a importância do presidente é uma importância mais administrativa do que política, né? E tem o controle da pauta, né? Que não é irrelevante. Mas assim, o controle da pauta, normalmente, não é um negócio que é meramente administrativo. Vai deixando de ser meramente administrativo conforme você vai subindo. Aí não é só presidente da 4ª Câmara Civil do Tribunal, é presidente do Tribunal, entendeu? Aí depois é presidente do Supremo Tribunal, é do Superior. Aí vai ficando mais importante porque os tribunais vão tomando mais poder político. Então eu acho que tem um poder que é simbólico e tem o poder do fato de que tudo acaba na justiça, e quanto mais no modelo da Constituição de 1988, que é pautado pelo fenômeno, né, que as pessoas confundem muito com ativismo judiciário, mas que não é ativismo judiciário, que é a judicialização da política. A Constituição previu a judicialização da política a partir do momento em que a Constituição passou a permitir ao Poder Judiciário julgar da constitucionalidade do mérito de decisões políticas de acordo com os princípios da Constituição, com as regras e tal, que não acontecia no regime anterior. Acho que tem duas coisas que a gente tem que separar. Primeiro é digamos assim, o estilo do juiz, pessoal do juiz, de conduta do juiz, que se reflete quando esse juiz está à frente do tribunal. Eu acho que aí tem uma mudança, que é essa que o Álvaro se referiu, é essa que você se referiu ironicamente também, não é? Que é o fato de que o ministro Fachin, eu até conheci o ministro Fachin antes dele ser ministro, quando ele era professor. Ele era professor da Federal do Paraná. Quer dizer, é um sujeito que sempre foi discreto. Ele sempre foi discreto e com uma descrição que às vezes parecia timidez. Mas eu acho que é mais discrição do que timidez. Ele não é um sujeito que dá grandes proclamações, ele não é um sujeito que bate no peito, ele não é um sujeito que vai dizer que vai matar no peito, ele não sobe em palco para cantar música, né, porque não é só a gente ficar pensando, o Barroso gosta de cantar. Não, mas me lembro que teve festa de posse aí de ministro que cantou rock, pegou guitarra, enfim. Legião Urbana. Dá festa para não sei quantas pessoas. Ele é exatamente o contrário disso, ele é um sujeito muito discreto mesmo. Então, quer dizer, mas a discrição não significa que isso tem alguma coisa a ver com orientação ideológica, isso é interessante também. Porque o ministro Fachin, ele é um sujeito que pode ser considerado um sujeito que é progressista. Acabou de chegar uma pergunta sobre isso aqui do Felipe Santiago. Então, até onde eu sei, ele é progressista, assim, pode ser, bom, progressismo também é uma palavra ambígua. Porque, por exemplo, o ministro Barroso é progressista do ponto de vista... depende também de quem acha o que quer o que seja progressista. Por exemplo, o ministro Barroso, como o ministro Fachin, são progressistas em matérias de costumes. Mas eles têm posicionamentos diferentes, por exemplo, em matéria de direitos sociais. Então, o Fachin é mais progressista no sentido mais para a esquerda. Entendeu? Ao passo que, em matéria de direitos sociais, por exemplo, sei lá, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes e o Barroso são mais pró-mercado, por exemplo. Tá? Então, uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Então, a gente tem que separar isso. Agora, eu não sei... Aí que vem uma coisa engraçada, porque se o ministro Fachin quiser ser discreto com o discurso de a política, o que for da política, e o direito, o que for do direito, se é que dá para a gente fazer essa distinção, porque eu tenho muitas dúvidas, do ponto de vista conceitual mesmo, não sei se dá para ter essas dúvidas, assim, se ele quiser ser discreto, mas pautar o aborto, ele não vai ser discreto. Entendeu o que eu quero dizer? Porque essa pauta é uma pauta que vai suscitar a reação de determinadas pessoas que acham que isso é matéria do Congresso Nacional, não é matéria do Supremo, entende? Então, eu acho que tem muitas nuances aí nessa discussão a respeito do que seja política, do que seja direito, do que seja discrição, e se é possível, sendo progressista, digamos assim, manter... a gente tem que entender o que significa discrição. Talvez significa discrição é tentar tirar... o protagonismo do presidente do Supremo na discussão entre os poderes e tentar tratar talvez essa questão progressista ou não como uma questão dos autos, como uma questão puramente judicial. Eu acho que tem um tema aqui, se eu puder, que é do seguinte, de estilo, né? A gente vai ver uma mudança de estilo, embora ele no dia da eleição ele disse que aquilo era uma passagem de bastão. Né? Ele usou essa imagem, o Supremo continua, a instituição continua e tem um ministro passando bastão para o outro. Eu particularmente, para deixar claro, assim, eu acho que o Brasil tem muita sorte de ter tido
na presidência o Barroso e agora o Fachin na sequência. O Barroso entra na presidência com a onda de Nazaré se formando e o Supremo entra na prancha e vem esse tempo todo aí sobre aquela onda podendo dar um mega caixote na democracia. Então, acho importante a gente lembrar disso, né? Tem um momento particular lá. Mas repare em termos de estilo, de um e outro e de visão, né? Vamos pegar o caso do porte de maconha, né? Que foi um caso que foi pautado na presidência do ministro Barroso. O ministro Fachin, ele olha para o caso e diz assim, olha, concordo com o princípio, mas vamos deixar para a Anvisa ou para o Congresso entrar nos detalhes. A gente define o conceito constitucional. Outros ministros foram, não, vamos dizer qual é a quantidade que vai dar segurança jurídica para saber se porte ou não é porte de maconha. Então, esse tipo de deferência para o Congresso e para o legislador e para outras entidades técnicas que eu acho que a gente extrai não do que ele fala, mas, em geral, do que ele vota. Foram 8 os golpes militares bem-sucedidos até aqui na nossa história. Sem contar, claro, com os que não vingaram. Esses são impossíveis de contabilizar. Ninguém até agora tinha sequer sido processado pelas intentonas concretizadas ou fracassadas. Esse momento de condenação de Jair Bolsonaro e dos seus aliados, ele é histórico. Mas aí fica a pergunta, o que vem daqui para frente? Como vamos votar em 2026? O país vai continuar polarizado como hoje? Será que rompemos de fato com a cultura de impunidade que permitiu esse golpe que ele fosse tentado? E mais importante, o que fazer para que isso nunca mais aconteça? Foi pensando nisso que o Meio produziu o Julgamento do Século, episódio 2 da série Democracia, uma História Sem Fim, apresentado por Flávia Tavares, roteirizado por Sérgio Rodrigues e dirigido por Ricardo Rangel. Esse documentário é um mapa, ele te mostra os bastidores, as etapas do plano golpista e costura a trama com depoimentos de juristas, militares, inclusive generais e parlamentares. O filme está disponível no Meio Premium junto com o episódio 1 da série. A democracia não descansa jamais. Esse é apresentado por mim. Assine o streaming do Meio e assista.